Olá, turminha do segundo B, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula será de ciências, então abra lá seu livro didático na página 3. Hoje nós vamos falar sobre a nossa alimentação. E aí, como que é a sua alimentação? Como é que é a alimentação na sua casa? Será que a gente tem realmente uma alimentação saudável? Será que tudo que a gente come realmente faz bem para a nossa saúde? Então vamos dar uma olhadinha? Aí no livro está dizendo assim, que diariamente nós fazemos várias refeições e ingerimos alimentos necessários à manutenção da saúde de nosso corpo. Então, nesse capítulo, você irá aprender mais sobre a importância de uma alimentação variada e equilibrada. Então, observando essa fotografia aí, a gente pode ver que essa família está reunida, almoçando e comendo diversos alimentos. E estão entre eles muitos alimentos saudáveis, como saladas, peixe, batatas, arroz. Ninguém está tomando refrigerante, eles estão tomando um suco natural. Então, isso realmente equivale a uma alimentação saudável. Agora, vamos para a próxima página para ver as questões a seguir. Então, agora na página 4. Você já pensou sobre o que as crianças que moram em outros países comem? Leia esse texto e saiba mais sobre a alimentação dos japoneses. Então vamos conhecer a alimentação dos japoneses. Será que eles têm o mesmo hábito que a gente? Será que eles costumam comer igual os brasileiros comem? Eles muito provavelmente têm o seu café da manhã, o almoço, o jantar. Mas será que no café da manhã eles comem pão com manteiga? Tomam um café com leite? Fazem um Nescau? Será que na hora do almoço eles também comem arroz com feijão? Que é uma delícia, né, gente? E tá na mesa de todos os brasileiros. Será que de vez em quando eles também comem uma pizza igual a nós? Vamos ver aí. É hora do almoço no Japão. Vamos ver o que tem no cardápio? São as crianças que servem a comida nesta escola. Elas servem colheradas de arroz, ó. Arroz tem. Também enchem as tigelas com sopa. Ué, na escola, sopa? Sopa a gente toma aqui no Brasil nos dias muito frios, né? A sopa lá no Japão tem algas marinhas. A gente não tem esse hábito, né, gente? É bem diferente. Logo, cada criança tem sua comida. Elas dizem, vamos comer? E elas comem usando os palitinhos, que são os hashis. Você já viu um hashi? Quem tem o hábito de comer comida japonesa usa muito hashi, né, gente? E nessa escola, as crianças trazem o próprio almoço, igual vocês faziam lá na escola. Lembra que na hora do intervalo nós íamos para o pátio, sentávamos lá na mesa e cada um abria a sua lancheira, trazia de casa aquilo que mais gostava. E lá no Japão eles fazem a mesma coisa. Eles pegam, trazem a sua marmitinha com as coisas que eles mais gostam de comer. E olha lá, muitas crianças comem bolinhas de arroz. Algumas bolinhas de arroz têm carinhas felizes. Olha aí o desenho do lado, que bonitinho, ó. Tem umas carinhas de arroz aí, ó, como enfeitado, né, caracterizado, tá aí, ó, como se fosse um pintinho, né? E no Japão, os alimentos servidos em tipos de marmitas são chamados de bentô. Então, as marmitinhas são chamadas de bentô. Então, você agora, aí na sua casa, se você já tiver almoçado, lembra do que você almoçou. E se ainda não, você presta atenção direitinho no seu prato. Observe o seu almoço. Em que ele se parece com o almoço que tem lá no Japão? E no que ele se difere? O que ele tem de parecido e o que ele tem de diferente? Pensa bem que a gente conversa na próxima aula. Combinado? Aí embaixo, olha só, tá falando sobre o hashi, que o hashi é o utensílio que eles usam para comer lá no Japão.
No Japão, eles não usam talher tradicionalmente igual nós fazemos aqui. Aqui, nós usamos o garfo, a faca, a colher, os pegadores. E lá no Japão, eles têm o hábito de usar, praticamente 100% dos japoneses usam o hashi. Só aqueles que têm um pouco mais de dificuldade aqui vão usar um talher. Mas olha só, o hashi é um utensílio muito utilizado no Japão para se pegar os alimentos. Você já comeu com esses palitinhos? Sabe como utilizá-los? Observe as dicas. Então aí, ó, aqui em casa eu não tenho hashi, mas eu improvisei 2 lápis. Então olha só, aqui ele fala para você colocar o hashi. Primeiro, fixe um dos hashis entre os dedos. Então aqui, ó, vai ficar igual aí no desenho, certo? O 2, depois segure o outro. Aí ele vai ficar aqui em cima. Não sei se tá certo, gente, porque a tia Ju também não é habituada em comer. E aí, o 3, movimente o hashi para cima como uma pinça. Eu acho que não ia dar certo a tia Ju comer com isso aqui, porque é realmente muito difícil, né? Por isso que os japoneses, eles têm tanta prática nisso e preferem muito mais comer de hashi do que com talher. Mas eu, como brasileira, prefiro o garfo e a faca. Vamos para a próxima página. Então, agora na página 5, vamos lá. Existem muitas diferenças entre as refeições feitas no Japão e a sua refeição? Pensa bem, existe muita diferença? Você vai responder aí no seu livro, tá? Na atividade 2, de quais alimentos você mais gosta? Então, pensa nos alimentos que você mais gosta e responde aí pra gente, no seu livro, tá? Na próxima aula a gente fala sobre isso. Na atividade 3, o que você comeu em seu último almoço? O que você comeu? Você lembra? Então, marca aí. Você acha que essa refeição que você fez no almoço foi uma refeição saudável? Então, marca aí, tá? E, por exemplo, se eu comi hoje, por exemplo, eu comi macarrão. E aí, marca aí, macarrão. Será que macarrão é 100% saudável? Será que é tão saudável assim? Como uma salada, como vegetais? Então, coloca aí se você acha que seja saudável ou não. Por que precisamos nos alimentar? Por que será que a gente tem, o ser humano tem essa necessidade de se alimentar? Então, você vai pensar e marcar aí, combinado? Então, agora a gente vai falar sobre a origem dos alimentos. Vamos ver? Para que o nosso corpo cresça e se desenvolva com saúde, precisamos ingerir alimentos diversos para ter esse crescimento saudável, certo? Uma refeição com alimentos variados fornece nutrientes necessários ao bom funcionamento do corpo humano. Então, se nós comermos apenas alimentos que não têm nutrientes, não têm vitaminas, o nosso corpo com certeza não estará tão saudável quanto de uma pessoa que se alimenta bem. Aqui a gente está vendo, ó, vários alimentos saudáveis, gente. Quando a gente fala de alimento saudável, a gente fala daquilo que não tem modificação, é aquilo que vem da natureza. Por exemplo, quando a gente vê uma melancia, uma pera, uma maçã, laranja. Laranja é fonte de vitamina C, é fundamental para que a gente consuma e pode ser também, né, que algumas pessoas acontece que sim, outras só acontece que não, mas quando a gente consome vitamina C natural, a gente não pega tanto resfriado quanto uma pessoa que só toma refrigerante, né? As pessoas que tomam, preferem tomar refrigerante, preferem consumir outros tipos de alimentos que não sejam tão natural, a pessoa não está estocando no seu corpo nutrientes e vitaminas essenciais. Então, os alimentos consumidos diariamente variam bastante de uma cultura para outra. Lá no Japão, por exemplo, as pessoas comem muitas algas e peixes em sua refeição. Então, a gente já sabe que lá no Japão
Aquelas comidas japonesas, elas são enroladas, o arroz é enrolado na alga. E assim, é um hábito, assim, os brasileiros comem comida japonesa? Sim, comem, mas não tanto quanto eles. E nós, brasileiros, que temos o hábito de comer muita carne, já os japoneses não têm esse hábito, sabia? Eles comem pouquíssima carne, eles gostam mais da carne do peixe, né? Eles preferem a carne branca do que a carne de boi e de vaca que a gente come, né? Então, eles têm hábitos e cada comida normalmente tem uma cultura diferente. Então, olha só, você sabia que no Brasil o uso da mandioca na produção dos mais variados alimentos, como a tapioca e farinha, foi herdado dos indígenas? Foi lá dos indígenas. Lembra que os indígenas pegam, plantam, descascam e eles faziam a própria farinha usando a mandioca? Olha aí. Já os africanos, nós herdamos o hábito de comer frutas como a banana, a manga e a jaca. A farinha aí, ó, foi feita de mandioca, normalmente que é consumida com banana em muitos locais do Brasil. Então aí tem uma farofa do lado, tem uma banana e as pessoas têm esse hábito. Eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa de uma comida que não seja originária aqui do Brasil, que não seja da cultura brasileira. Uma comida de outro país, que veio de outro lugar e que a gente come aqui no Brasil. As comidas que você pesquisar, você faz um desenho ou pega a imagem, coloca numa sulfite para mostrar para os seus amigos na próxima aula de segunda-feira. Combinado? Então eu espero por vocês e a gente vai ver essa atividade. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre as comidas de outras partes do mundo, tá bom? Um grande beijo no coração, tava morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!